Olá a todos, aqui é Alexandre, sou professor online e primeiramente eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessas palavras e tentassem identificar o que elas têm em comum. Elas têm um padrão de pronúncia muito interessante que quando você descobrir vai ser muito mais fácil você ler muitas outras palavras que têm o mesmo padrão. No vídeo passado eu falei de um padrão muito interessante, que são palavras que têm dois Os e tem um som de U. E nesse vídeo eu vou mostrar um outro padrão muito interessante, que são palavras que terminam com as vogais U, E e adivinha, tem o mesmo padrão de pronúncia, que é o som da vogal U. Esses padrões de pronúncia são muito interessantes porque quando você encontra uma palavra que você não conhece ou nunca viu, mas você identifica um padrão de pronúncia, então você tem uma vantagem, você sabe pelo menos como a palavra é pronunciada. Eu fiz uma pesquisa muito vasta com várias palavras que terminam com essas duas vogais. Eu acredito que foi mais ou menos umas 5 horas só pesquisando todas as palavras, ou quase todas as palavras que terminam com essas duas vogais. Então, se vocês quiserem retribuir de alguma forma, dá aquele like e se inscreva no meu canal. Com certeza esse é o melhor reconhecimento do meu trabalho que eu posso receber de vocês. Muito obrigado. Praticamente todas as palavras que terminam com essas duas vogais vai ter o som de U mais longo, que é o caso de blue, true, glue, so, statue. Em alguns casos ele vai ter um sonzinho de I antes do U, que é representado por esse J, que é o som do Y. Então palavras que começam com Y geralmente tem esse som de I, que é o caso de yes, you, yet, young, yesterday. Então esse símbolo fonético que é o J é o som do Y, que praticamente é um som do I. Em algumas palavras vai ter o som desse J, que é o som do Y antes do U, que é o caso de value, avenue, barbecue, rescue, continue. Mas a grande maioria só vai ter o som da vogal U. E alguns devem estar se perguntando, mas Alexandre, tem alguma exceção? Na verdade tem duas exceções, mas até as exceções têm padrão. Mas quer dizer que o padrão tem uma exceção? Exceção tem um padrão? Como assim? Calma que eu já vou explicar. Primeira exceção são palavras que terminam com Q, U, E. Nesse caso, as vogais U, E, elas são silent, ou seja, não são pronunciadas. Então, nesse caso, essas palavras você só termina com um som de Q, aquele Q bem seco mesmo, sem nenhuma vogal depois. Que é o caso de unique, technique, antique, boutique, opaque. E se for ver, nós também temos o mesmo padrão. Então, palavras que terminam com Q, U, E, a gente também tem um som de Q, só que nesse caso nós adicionamos a vogal I ou E. Eu vou dar alguns exemplos que são tanque, toque, bosque, choque, moleque. Então você pode perceber que nós também temos vários padrões de pronúncia e muitos são muito parecidos com o português. E é por isso que em muitos casos, muitas pessoas quando pronunciam uma palavra que termina só com som de Q, acaba adicionando I ou E, aí fica com aquele sotaque bem pesado. Então cuidado, eu sei que é difícil, mesmo porque nós estamos condicionados a sempre colocar um I ou E com palavras que terminam com Q, mas se policia para não cometer esse erro no português, mesmo porque você vai ficar com um sotaque bem pesado, né? Você pronunciando uma palavra que termina com Q e você adicionando uma vogal depois. E a segunda exceção também tem um padrão, que são palavras que terminam com G, U, E. E nesse caso, novamente, as vogais U, E não são pronunciadas. Então, nesse caso, só pronuncia o G, aquele G seco, sem nenhuma vogal. Cuidado para não colocar vogais depois dessas palavras. Vou dar alguns exemplos que são colleague, play, fatigue, vague, league. E mais uma vez eu reforço, não pronuncia nenhuma vogal depois dessas palavras. Mesmo porque no português nós também temos um padrão muito parecido, só que no nosso caso, novamente, a gente pronuncia o G e coloca uma vogal que seria um I ou E, que é o caso de sangue, jegue, açougue, mangue, pague. Então é normal nós brasileiros colocarmos o som de I ou E depois dessas palavras, mesmo porque nós estamos condicionados a sempre fazer isso no português. Mas uma dica que eu dou, pratique bastante para você eliminar ou pelo menos reduzir esse erro. Uma outra coisa que eu gostaria também de mencionar é que muitas palavras têm uma diferença de escrita entre o inglês americano e o britânico. Eu só vou citar 3 palavras que são catalog, dialogue, monologue. Nesse caso você pode perceber que o inglês britânico as palavras terminam com G, U, E, mas o inglês americano só termina com G. E muitos me perguntam, mas Alexandre, qual que é o certo? Na verdade, os dois estão certos. Uma é escrita americana e outra é escrita britânica. Eu só encontrei uma exceção, palavras que terminam com G, U, E e tem um som de U, que é o caso da palavra argue. Essa única exceção eu acredito que seja a única
que termina com G, U, E e vai ter o som de U. E muitos devem estar agora se perguntando aí do outro lado da telinha, mas Alexandre, e as palavras que começam com o E ou que tem essas duas vogais no meio da palavra? Se eles seguem o mesmo padrão? Bom, na verdade não tem nenhuma palavra que começa com o E, pelo menos não no inglês. No entanto, tem várias palavras que tem essas duas vogais no meio da palavra. Elas têm até um certo padrão, mas não é muito forte. Vou dar alguns exemplos aqui para você entender melhor. Temos as palavras cruel, dual, feel, fluent, grow, que tem até um certo padrão, que é o som de U com o schwa, que é esse E de ponta cabeça, mas não é um padrão muito fiel, mesmo porque temos outras palavras como cruet, suet, duet, que não seguem esse padrão. Então eu só levaria em conta as palavras que terminam com essas duas vogais, mesmo porque é um padrão muito mais fiel. E até as exceções têm um padrão. E tem vários outros padrões muito interessantes que vai facilitar na hora que você vê uma palavra que você não conhece, você identifica aquele padrão e você sabe como a palavra é pronunciada. Se você quiser que eu faça mais vídeos sobre padrões de pronúncia, que tem vários padrões bem interessantes, então deixa nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal agora. Obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.